Olá, telespectador, olá, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que nesta edição vai discutir um importante assunto para você que é aposentado. Santos região tem um grande número de aposentados e é uma isenção de imposto. Então é economia no seu bolso. Esse programa vai ser muito importante para você prestar atenção nos detalhes, saber quem tem direito, quem não tem direito a essa isenção de imposto. Como eu disse, economia sempre bem-vinda. Para falar um pouco mais sobre essa isenção de imposto, eu recebo hoje aqui o contador Gustavo Amorim. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham. E o nosso comentarista João Vilela. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Antes de começar a nossa conversa, no nosso formato acessível, eu, Guto Brito, apresentador, estou com um blazer azul marinho e uma camisa social listrada azul, branca e azul marinho. O nosso convidado, Gustavo Amorim, está com uma camisa social, gravata listrada e João Vilela está com e calça escura. João Vilela está com uma camisa de manga curta azul e calça jeans. Senhores, maravilha. Boa noite. É a nossa nova proposta para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual poderem imaginar como estamos aqui hoje fazendo o programa nos estúdios da TV Com. Boa noite mais uma vez, Gustavo. Explica que desconto é esse que os aposentados têm direito. O que acontece, Guto? Foi uma deficiência na informação que a gente percebeu lá no escritório, principalmente na época de imposto de renda, que tem muitos aposentados que são portadores de doenças graves e, por ser portador dessas doenças, eles teriam a isenção do imposto de renda sobre os seus proventos da aposentadoria. 100%? 100%. E as pessoas não sabem dessa informação, ela é pouco divulgada e, principalmente, ela é de muito difícil acesso, porque o mecanismo fiscal para se conseguir esse benefício, ele além de pouco divulgado, ele te cria muitas dificuldades e você acaba não conseguindo esse benefício, que é um direito de todo aposentado. E aí, antes que eu te passe a palavra de novo, interessante isso, hein, João Vilela? É criar dificuldade para vender facilidade e a pessoa não consegue chegar até o final, não perde a isenção. Na verdade, tem uma série de fórmulas e formas para você melhorar a sua isenção fiscal, porque a cobrança sempre é feita de alguma forma. Se você não agir ou se não souber, é cobrado e ninguém vai correr atrás de você para avisar. O governo não vai atrás de você e falar, olha, você poderia ter feito dessa forma ou da outra. Se fosse para cobrar, iria. Para cobrar, iria. Impiedosamente, mas ao contrário. Então, deixa eu ver, essa questão, tem que ver qual que é o grau, você vai explicar o grau, né, Gustavo? Sim. Mas você vê, de carro também é uma outra questão. Fizeram uma pesquisa agora, isenção dos impostos para carro, IPI, ICMS, uma série de tributos que você tem no carro. Pelo que parece, cada 2 brasileiros, 1 tem direito. Quer dizer, metade da população. Metade de quem dirige já tem o direito. Né? Então, mas são coisas que são um pouco mais veladas por uma série de questões que, se o governo abrir tudo que tem direito, e o Gustavo sabe bem quais são os benefícios que tem, aí que a arrecadação nessa época o pessoal não quer abrir mão. Mas a lei está lá e é para ser usada, para bem ou para mal. Sim. Então você tem que aproveitar o que você tem direito, que você paga muito e pagou a vida inteira muito. Então você tem que pensar qual a forma legal que você tem para ter uma isenção. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o Guto. Primeiro começa com a documentação exigida. Né? O fisco ele exige que o contribuinte apresente um laudo de médico oficial. Ou seja, não pode ser do teu médico particular. Então você tem que ir no sistema público de saúde para que um médico público ateste num relatório de perícia da própria Receita Federal qual é a tua moléstia, né? O grau de Exatamente. Aí já começa a primeira dificuldade. Porque o documento que a Receita Federal pede para preencher é um laudo de perícia médica. Muitos médicos, por desconhecimento técnico jurídico, eles têm medo de preencher, achando que se vinculam de alguma forma com esse laudo pericial. Ele dando esse atestado que ele pode ser lá na frente sofrer algum tipo de penalidade, alguma Exatamente. Quando na realidade ele só vai transcrever aquele problema que o paciente tem. Não é para inventar nada, nem nada disso. Ele transcreve os problemas que o paciente tem. Então aí já começa a primeira dificuldade.
contribuinte não consegue esse documento. Né? Não consegue por conta desse temor dos médicos. Então, por exemplo, antigamente você ia fazer uma perícia no INSS, você tinha um laudo de perícia do INSS. Hoje você não tem mais. Você perceber, você vai lá no INSS, o que acontece? O médico vai te examinar, vê os exames que você tem, e aí ele te dá um tapinha nas costas e fala, você vai receber uma carta na tua casa, dando provimento ou não no teu pedido aqui no INSS. Mas você não recebe mais aquele laudo médico. Não existe, então, nenhum documento atestando que ele passou por aquela perícia ou alguma coisa física? Exatamente, eles não têm mais o laudo pericial na mão. Ele só vai receber a carta em casa de concessão ou não, de algum benefício previdenciário. E tem outras informações, muitos médicos, claro que não oficialmente, eles comentam, isso em bate-papo informal, que não tem ordens para botar no papel aquilo que o paciente tem. No caso dos médicos de serviço público. Então, o contribuinte acaba não conseguindo essa documentação. Então, aí já começa uma briga para exatamente, para se conseguir essa documentação que o contribuinte consiga dar entrada. Outro ponto importante é o seguinte, o rol, a lei que determina as moléstias graves, ela tem um rol taxativo. Entretanto, muitas das doenças que estão ali, elas são equiparadas a outras. Então, como não está o nome da doença dele ali, ele fala, então eu não tenho. Mas espera aí, a doença dele pode ser equiparada com uma outra. É análoga a alguma outra. Exatamente. Então, tem casos de cardiopatia grave, Alzheimer, paralisia irreversível. Então, tudo isso demanda uma análise jurídica e uma análise médica para poder configurar se o contribuinte tem direito ou não. Um caso que aparece muito, infelizmente, é com relação ao câncer. E aí nós temos um outro problema. Que câncer, né? Não, neoplasia, a lei fala, neoplasia maligna, ponto. É isso que a lei determina. Então, se a pessoa é portadora de neoplasia maligna... Seja ela qual for, está enquadrada ali, tem direito. Está enquadrado. O grande problema é o seguinte, a Receita Federal, ela determina que, preferencialmente, seja feito esse pedido através de um requerimento na fonte pagadora do contribuinte. Então, se o contribuinte é aposentado... um funcionário público, por exemplo, funcionário de alguma prefeitura. Exatamente, de alguma prefeitura. Aí tem o IPREV. Então, ele recebe os proventos de aposentadoria no IPREV, ele vai até o IPREV, ele marca um exame médico com os médicos do IPREV, porque a Receita Federal não tem os peritos médicos, e aí ele passa por todo esse processo e o médico do IPREV é que vai atestar se ele tem ou não a moléstia. No caso do câncer, não só a IPREV, como outros órgãos também, outras fontes pagadoras, eles entendem de uma forma errada que assim, o câncer, se ele não tiver, se ele já foi tratado e ele não está no seu tratamento agora, eles não concedem um laudo, dizendo que a pessoa está curada. Né? Não, como o teu câncer está controlado, então você não tem direito ao benefício. O que é um erro. Porque o câncer não tem cura, infelizmente. O câncer, inclusive as pessoas acometidas têm que voltar periodicamente ao médico para saber como é que está esse ponto específico ele é corriqueiro. O escritório deu uma palestra lá na AFEPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, é a maior associação da América Latina. E conversando assim na hora, você sabe de muita gente que está nessa situação, falou, mas ou a pessoa está naquela situação, ou tem um conhecido que está naquela situação e que não conseguiu o benefício, foi lá, buscou, exatamente por esse problema no caso do câncer. Que a fonte pagadora entendeu que ele não tem direito à isenção porque o câncer está controlado, o que é um erro. Duas dúvidas aí, Gustavo, aí depois eu passo a palavra para o João. No primeiro, quais são as doenças, se você puder resumir, quais são as principais doenças que se enquadram nessa situação de isenção da aposentadoria? Cardiopatia grave. A pessoa que é doente do coração. Exatamente. Colocou... Estente, marca-passo, sofreu alguma intervenção cirúrgica, se enquadra. Exatamente. Cardiopatia grave, no caso do Alzheimer também, a neoplasia, que é o corriqueiro, a paralisia irreversível. Então, teve casos de pessoas que teve um AVC e perdeu o movimento de uma parte do corpo.
Então, são os casos que mais tem o índice, né, sobre os contribuintes. Então, esses casos tem que ser levado em estudo, que muito provavelmente ele vai conseguir sim a isenção. No caso da neoplasia, é pacífico. É pacífico. Tem esse direito. No caso ainda do funcionário público, essa é a segunda dúvida. Ele vai ao IPREV, pede a essa consulta com o médico do IPREV, e é o médico do IPREV que vai atestar naquele formulário da Receita Federal que ele tem aquela doença, ou independentemente dessa perícia no Instituto de Previdência, ele tem que passar por um médico da rede pública? Então, você tocou num ponto interessante pelo seguinte, a legislação, ela determina que esse laudo médico seja dado preferencialmente pela fonte pagadora, mas não é apenas a fonte pagadora que precisa dar esse laudo. Então as pessoas acabam indo preferencialmente na fonte pagadora para conseguir o laudo. Mas se ela for em algum outro médico público e conseguir esse laudo, ela não precisa desse laudo da fonte pagadora. Você faz um processo administrativo na Receita Federal, e aí são vários pedidos dentro de um só, porque a forma como você recebe, você vai receber é um processinho para você receber aquilo que você foi retido. E isso a gente consegue buscar os últimos 5 anos. Existe um retroativo também. Existe o retroativo. Desde a época que a doença foi diagnosticada, né? Se a doença foi diagnosticada há mais de 5 anos, você consegue pegar os últimos 5. E também daqui para frente, a retenção ela cessa. Perfeito. Né? Então, assim, você não precisa apenas do laudo do médico da fonte pagadora, você pode ser qualquer um laudo. É um pedido específico para você receber de volta o dinheiro que foi retido. É um outro pedido específico para você receber o dinheiro que você pagou em DARF. E é um outro pedido específico por um período para você receber o imposto de renda sobre o 13º. Então são 3 pedidos dentro de um só. E que tem que ser feito obrigatoriamente por um advogado ou a própria pessoa pode fazer? Não precisa um advogado, né? A própria pessoa pode fazer. É complexo, porque exige uma defesa administrativa, mas como não vai para juízo, então a pessoa pode dar entrada. Não precisa ser do advogado para poder dar entrada nisso. Gustavo, pelo que eu entendi, a dificuldade maior inicial, pelo menos, é desse laudo, dessa perícia. Certo. Né? Essa é uma das. Então, mas eu acho que é uma das primeiras, né? Talvez a primeira que é o primeiro passo, o mais difícil. Você confirmar oficialmente ele chega lá e marca uma consulta na prática. Certo. Ele chega lá, marca uma consulta, vai lá no posto lá vai no INSS, vai onde ele pode ir, não sei onde que ele pode ir em primeiro lugar para tentar fazer esse laudo. Bom, ele não vai numa policlínica, ele vai num geralmente aqui as pessoas aqui em Santos ou vão no Guilherme Álvaro. Por exemplo, chegou lá no Guilherme Álvaro. Mas é um médico ou municipal, ou estadual, ou federal. Tudo bem, vamos supor, chegou no Guilherme Álvaro que é estadual. Aí ela falou, olha, eu tenho uma cardiopatia, que acho que é o exemplo mais... Uma cardiopatia grave e tal, chega lá. O médico vai lá, examina, fala, realmente a senhora tem, o senhor tem. Mas eu não tenho esse laudo, não tenho como fazer esse laudo, não sei o que você colocou de problema. O que ele faz daí? Bom, ele entra com mandado de segurança. Exatamente. Aí ele obrigatoriamente vai ter que constituir um advogado. Tem que constituir um advogado. Então o passo seria, bom, não conseguir, é um direito líquido e certo, ele vai chegar lá e constituir um advogado para entrar com mandado de segurança, o juiz vai mandar, faça. Aí ele vai fazer. Né? Exatamente. Mas essa já é a primeira dificuldade. Não dá para fazer isso administrativamente. Não dá para você forçar um médico a fazer. Não o médico, mas a instituição que ele estaria ali não teria como fazer. De forma administrativa, não. Você pode fazer sim um requerimento, aí vai ser claro, os diretores vão analisar e pode ser que o diretor já resolva esse tipo de problema. No caso do IPREV, do segmento público, o médico da entidade dando esse atestado, tudo certo. Tudo certo. Aí inicia um outro processo, porque é o que eu te falei, você tem que fazer 3 pedidos. Né? Então você vai ter que começar a fazer a retificação das suas declarações, se você for pleitear. Como é que fica? Termina que eu tenho uma outra pergunta que você já falou, tocou num ponto vai ter que fazer as retificações do imposto de renda, né? O contribuinte vai cair em malha fina. Vai cair? Vai cair, com certeza vai cair, porque anteriormente ao pedido foi apresentado uma informação pela fonte pagadora de que ele era contribuinte, então na hora que ele fizer a retificadora, vai dar divergência e o contribuinte vai cair na malha fina.
Caindo na malha fina, vai ser levado toda a documentação. Tem que ter um pouco de sangue frio na hora para poder não se assustar. Digerir toda a informação. O grande problema é que as pessoas têm medo da malha. Medo, né? Mas só que a malha fina, o contribuinte tem que ter em mente que a malha fina, ela não é o fato de você cair na malha que você está fazendo coisa errada. Perfeito. Você entendeu? Então, no caso da isenção, é bem tranquilo. Tem vezes que tem problema no coração, já começa a ver Exatamente. um monte de cartão, um monte de coisa. Porque aí, Gustavo, a coisa pode ser um pouco pior. Bastante interessante. Conseguiu o atestado, o médico ou da entidade ou um médico público conseguiu, constatou que ela é doente. O segundo passo, continua-se na Receita Federal para se pedir, porque ela vai ter um direito a receber um valor, porém ela também vai ter que devolver aquela restituição que ela teve, não é isso? Não. O que acontece? A pessoa ela fica completamente isenta do imposto. Então, assim, o passo seguinte é o seguinte: você tem casos no escritório que teve uma divergência. O contribuinte ele conseguiu um laudo do médico do INSS. O perito do INSS deu o laudo e preencheu para ele. Meu Deus. O perito do INSS. O perito do INSS conseguiu... Ele conseguiu que o perito do INSS desse esse laudo para ele. Acontece o seguinte, ele é servidor público municipal. Uhum. Na fonte paga, é um caso de câncer. O perito do INSS deu um laudo, no próprio laudo ele coloca a data de validade do laudo. Ele colocou uma data de validade para 2020. Pois bem, quando nós demos entrada na Receita Federal com esse laudo, a Receita Federal concedeu, ele foi restituído, ainda tem uma outra parcela que está para ser restituída, e isso saiu em um mês e pouco. Rápido, então é rápido. É rápido. Até por conta disso, nem vale a pena acabar entrando na justiça, porque também demora, a gente sabe que a justiça não anda com tanta velocidade. Então, assim, foi concedido à Receita Federal, que é um órgão administrativo responsável pelo imposto de renda, concedeu o benefício. Aí, quando chegou na fonte pagadora... A Caixa de Pecúlio... Eles não concederam porque queriam fazer um novo exame nele. Aí eu falei, bom, tá aqui o laudo do perito, tá aqui os exames que ele tem, que ele foi portador. E quando fizeram o exame, eles deram a negativa, alegando o quê? Que ele já estava curado. Você acredita? Então a Receita Federal concedeu o benefício e a fonte pagadora não quis parar de reter. Porque para o médico da fonte pagadora... não teria prejuízo também. Não teria prejuízo nenhum. Não muda nada, ela só faz um repasse. Então, é uma situação que não conseguimos entender o porquê. Eu mesmo fui pessoalmente lá conversar com o advogado, explicar o caso. Acredito que depois disso ela tem entendido melhor. E eu falei para ela, olha, o benefício aqui, a isenção já foi concedida. Eu não estou mais discutindo aqui o mérito, né? A Receita acolheu. Ela não tem prejuízo, né? Eu só quero que você pare de fazer a retenção, porque vai ser 2 trabalhos. Você vai ficar retendo, e aí ele vai ter que esperar, que esse dinheiro já poderia ir para ele agora, ele vai ter que esperar o imposto de renda para que ele consiga restituir tudo de novo. O que também não é um mau negócio, até porque a Selic está melhor do que... Mas no caso de uma pessoa fragilizada, doente... Então, a grande questão é a pessoa tem que sujeitar a esses trâmites todos. Se for uma coisa muito complexa, a pessoa acaba desistindo também de tentar correr atrás. Esse é o grande ponto. Né? Muita gente chega no escritório porque tentou e não conseguiu. E aí recorre a você para ver se consegue desenrolar. E o prazo achei razoável, 1 mês. Sim. 1 mês e pouco. Dependendo da forma. Sim. Esse 1 mês é para pegar de volta aquele valor que era retido. Então ele já devolve. Mas, por exemplo... O retroativo é que demora um pouco mais. Não. Você consegue o retroativo, por exemplo, você está trabalhando no ano seguinte, né? No ano seguinte. Você está trabalhando... Você é aposentado e você recebe a sua aposentadoria e tem uma parcela que é retida. Essa parcela que é retida... Mesmo retroativo, você já consegue puxar de volta. Certo. Aqueles DARFs que você pagou complementar, quando você fez a apuração do imposto de renda, aí você viu que, além da retenção que já teve, você ainda tem que pagar mais. Uhum. Esses DARFs você pede de uma forma diferente. Esse aí está demorando um pouco mais. Está demorando um pouco mais porque Quanto tempo, mais ou menos? Envolve Perdicomp. Olha,
Tem casos que passou de prazo de 1 ano. Quando passa o prazo de 1 ano, a gente já entra com mandado de segurança. No outro ano que vai receber só, né? Isso. A gente já entra com mandado de segurança porque a Receita Federal tem um prazo de 360 dias para poder andar com os processos administrativos. Então já tem. E já Gustavo, tem uma pergunta. Independe da renda da pessoa? É isso que eu ia te Vamos perguntar. pensar, O isento, por exemplo. Vamos pensar um cara que é milionário e o cara que é isento. O Os cara dois que é isento lados. não ganha nada. Aí já é isento. Né? Certo. E o cara que é milionário, o cara tem muito dinheiro, ele pode pedir essa... Isso vai encaixar em tudo dele. Os proventos de aposentadoria. Tá. Então, se o cara é milionário, a gente atendeu delegado, a gente atendeu engenheiro da Petrobras, enfim, são pessoas que têm uma aposentadoria robusta, né? E por isso pagam um bom valor de imposto de renda. 27,5%, é uma coisa Exatamente. grande, quase 30% do seu salário, só Exatamente. nisso, fora o resto, né, que você ainda acaba E do tendo. provento, né? Do provento e do salário, né? O imposto de renda no salário, também no provento É Então, algo assustador. é Né? uma Então, justiça. nesses casos, conseguiu sim, não Você tem... pensar em 30% do cara indiferente recebeu do valor, durante valor. o ano, vamos supor uma aposentadoria alta. O que é uma aposentadoria alta? Vai, um cara ganha 20 mil reais por mês, é uma aposentadoria alta, Sim. né? Durante 240 mil reais por ano, vai ser 30% de 240 mil. É um dinheiro. Corrigindo dá- a Selic. Né? Então, não, mas vamos pensar no bruto, só no que foi. O cara vai receber 80 mil reais. Sim. Durante esse E um recebe. ano. Se for calcular em 5 Recebe, anos, recebe. são 400 mil Ó, reais. então tá aqui Em 5 anos são 400 mil reais. Sim. Quase meio milhão de reais. um bom investimento. Esse né? ano... Algo... Esse ano já recuperamos um bom dinheiro aí da Receita Federal com relação a esse assunto. O isento, aquele que restitui, a pessoa que restitui algum dinheiro na declaração. Esse é que pagou, né? É o isento que é que ele não paga nada, que nem na... O isento, seja o que restitui, ele também tem direito. Então, o que acontece? A ideia é pegar de volta o imposto de renda pago. Se ele, porventura, já restituiu, a gente não consegue pleitear o retroativo. Porém, porque não tem mais valor para poder pleitear, né? Então Porém, existe uma diferença do que ele foi restituído e do que ficou desses 27,5%. Não. Assim, se a pessoa faz o imposto de renda e ela consegue restituir tudo que ela pagou, perfeito, zerou a conta. Certo. Entendeu? Se ficou alguma quantia lá, dá para pedir de volta. Agora é interessante também fazer o processo, por quê? Porque daqui para frente, nos próximos recebimentos, a pessoa já começa a receber o valor cheio. Não tem que esperar vir a época do imposto de renda para conseguir restituir aquele valor de volta, entendeu? Perfeito. A pergunta foi no sentido de, é vantagem para quem restitui entrar fazer esse tipo de mudança? É vantagem porque a pessoa já pega o dinheiro no mês a mês, né? Perfeito. Então, e é direito dela também, né? É, o E dinheiro... nem sempre ela vai restituir. Tem alguns valores, depois ela passa a não restituir. Pode ser. Ela não pegou tanto médio, a escola também tem um percentual, aí o filho deixou de estudar na escola, ou qualquer coisa assim, ou não precisou fazer tantos exames, acaba tendo que... Exatamente, Dá uma aí é diferença. uma análise de caso para caso. A cada ano pode mudar o cenário, né? É muito complexo. Interessante essa esse parte, tema, né? e pouquíssimo, eu nunca ouvi Muito falar. pouco abordado. Eu nunca ouvi falar desse tipo de situação. Acho que é um serviço importante que você está prestando aqui. Com certeza vai reverberar isso aqui, a gente vai ter pedidos e mais pedidos para a coisa louca se apurar, assim, para se grandes detalhar um pouco mais. escritórios de grandes empresas, estou falando de empresa, não da pessoa física, mas eles conseguem ter, às vezes, vou dar um exemplo, grandes montadoras de carro conseguem fazer um negócio chamado, Gustavo pode me corrigir até se eu passar da conta aqui, a famosa elisão fiscal. Porque a evasão é você não pagar o imposto, a elisão é você não pagar legalmente. Então, assim, conseguem fazer, grandes montadoras de carro pagam menos que um contribuinte comum. Menos que uma pessoa física. Menos que uma pessoa física. Porque o cara consegue ter uma série de
ele vai analisar uma série de coisas, de contribuições, de doações, ele vai tentar fazer um requisito. E é um negócio louco, essa parte de tributo no Brasil. Muita minúcia, tem muito detalhe. Muito detalhe. Estava vendo, são, se não me engano, 40 novas normas diárias. Não há livro que esteja atualizado, não há. E às vezes num detalhe desse você consegue achar, olha, que tem um caminho para que eu possa não ser tão extorquido quanto eu já sou. E nessa situação... Você vê, desculpa, você vê, a conta de luz é outra coisa também que também tem a mesma... Exatamente. É o mesmo processo, mais ou menos, que foi pago a mais, todo mundo pagou a mais e agora tem direito a receber. Então, quer dizer, se você não agir, você não vai receber. Você não vai receber, exatamente. Exatamente. Então, é assustador. E é outro tipo de situação também que agora está estourando, né? A conta de luz é uma que são 5 anos que na realidade você está pagando a mais, quase 30% a mais em tributo. Que financiou esse dinheiro? Que financiou, né? O nosso dinheiro. E, além do mais, nessa situação, principalmente, né, João? Pegando o aposentado, né, uma pessoa que já tem uma idade e que ainda por cima está fragilizado por uma doença, entre outros o câncer, uma cardiopatia. Sim. Custo de remédios, quer dizer, esse dinheiro poderia ser usado para se dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, né? Você tocou num ponto importante, Guto, porque, assim, a ideia do legislador foi exatamente essa. E aí você se pergunta, tudo bem, se a ideia foi essa, de a pessoa estar fragilizada nesse momento difícil, por que isso não pode ser estendido para quem está trabalhando, por exemplo? Perfeito. A legislação não preveu isso. Então, assim, a legislação dá esse benefício para quem está aposentado. Mas já saíram alguns julgados no sentido da pessoa que está na ativa ter o imposto de renda isento. Nem para a pessoa que tem AIDS, você não pode pleitear. A AIDS também. Não, para quem está na ativa. Então, você consegue pleitear, mas é só na justiça. Não tem outro jeito, não, tem que ir para a justiça. Tem que ir para a justiça, porque o órgão administrativo ele é vinculado. E a legislação não abriu esse precedente. E a legislação não prevê, na verdade, esse benefício para quem está na ativa. Ela prevê o benefício para quem é aposentado. Então, por uma equiparação, mas isso é no judicial, as pessoas estão conseguindo bem, né? E vai ter que discutir bem. E vai subir, vai ter recurso provavelmente da Fazenda. Supremo, Sim, alguém vai subir isso aí. Já teve uma ministra do Supremo também que já posicionou nesse sentido. De equiparar. De equiparar com a pessoa que está na isonomia. Não é a mesma coisa que eu vou falar agora, mas assim, é bem próximo disso. Na realidade, a gente é extorquido de várias formas, a questão da desaposentação, que ainda está nesse imbróglio aí que não se resolveu. Quer dizer, você continua pagando uma série de coisas que você não recebe de volta. Exatamente. Sim. Antes você recebia, você continuava pagando e você recebia. Agora você não recebe mais da aposentadoria. Você vai pagando, né? Dá o tempo de contribuição, você continuava trabalhando, você recebia aquele dinheiro de volta depois no pecúlio, né? Você tinha retorno do dinheiro. Agora nem isso mais. Então, na realidade, assim, você paga e não recebe nada de volta. Meu pai trabalhou 50 anos, ele era aposentado especial, 25 anos, ele é dentista. Então, quer dizer, ele contribuiu 2 vezes para receber uma. Conheço pessoas também. E tem gente que contribui meia vez para receber 3, né? Porque daí tem aqueles casos de políticos que acontece muito, de cara com 8 anos resolveu. Trabalham muito, né? Acaba tendo. Senhores, TV Com Debate vai fazer um rápido comercial, nós voltamos em seguida. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por
saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Diariamente na nossa programação você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com Debate já está de volta. Na edição de hoje eu recebo aqui o contador Gustavo Amorim e também o nosso comentarista João Vilela. Senhores, ainda temos alguns assuntos até a gente partir para o nosso segundo ponto do programa de hoje, sobre essa isenção de imposto de renda nas aposentadorias de quem tem determinadas doenças. No intervalo nós estávamos conversando aqui, quem já morreu também tem direito, o espólio dessa pessoa que já morreu pode também requerer o dinheiro retroativo? Tem, a pessoa também tem direito, pode requerer essa restituição de forma retroativa sem problema nenhum. Inclusive acontece casos, por exemplo, tem eu, minha esposa, eu sou portador de uma moléstia grave. E a minha esposa falece, eu vou começar a receber pensão dela. E eu sou o portador da moléstia grave, minha esposa não tinha. Então, esse dinheiro da pensão, a partir do momento que veio para mim, também começa a vir 100%. Começa a vir a isenção. E deixa eu te aproveitar, Gustavo. Isso na questão do imposto de renda, Receita Federal. Isso. Tem alguma outra isenção? Que a pessoa tem alguma doença grave? Por exemplo, parece que IPTU também você tem isenção de IPTU se tiver uma doença grave. Então devem ter outras coisas no meio do caminho, talvez dê para fazer sim. até outras, porque IPTU você já não, teoricamente você não deveria pagar com algumas doenças que você tenha, né? Uhum. Então tem essa... então teriam outros impostos que talvez você possa conseguir reduzir, abater. Consegue. A questão do ICMS também, do IPI, essas questões na compra de veículo, elas são mais divulgadas, né? Mas agora esse caso do imposto de renda aí sobre a pensão é uma informação que pouca gente sabe. Mas existem já, as próprias vendedoras de carro já começam, já até indicam, né? Quando a pessoa tem algum problema, a pessoa já relata ali e eles já sabem. É uma informação mais tranquila de se ter, né? Agora, esse caso, por exemplo, do IPTU que você falou, o caso do imposto de renda, são informações que pouca gente, infelizmente, conhece e tem o direito. A questão da conta de luz também, né? Que agora é que estão falando um pouco mais sobre isso. Quando você for ver, depois vai ter da conta de água também, telefone também parece que já tem alguma coisa, Perfeito. Né? Então, porque são assuntos correlatos, né? Na verdade, o que a gente vê é o governo querendo cobrar cada vez mais e colocando, e quem quiser que se defender, que se defenda, porque é mais ou menos essa... Sim. A regra é essa. Se você for pagar tudo bem, pode pagar, não tem problema. Mas se você for se defender, tem mecanismos, tem regra para isso. Eu queria saber de vocês, não seria interessante o PROCON, por exemplo, ele não deveria dar não é esse relação tipo de consumo, né? Ele não é. Mas eu concordo. Né? Eu concordo. Eu citei o PROCON aqui, mas não deveria haver uma entidade, por exemplo, inclusive de aposentados.
alguma entidade que buscasse isso para as pessoas, ou que pelo menos orientasse, informasse, como nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo? O que eu presencio é com relação às associações dos aposentados, né? Algumas associações, elas buscam essa informação e tudo mais. A gente deu palestra em algumas delas, mas fora isso, eu particularmente não consegui ver outro lugar que tenha essa informação. Porque nesse caso, vamos voltar no caso do público, não há nenhum tipo de prejuízo para os institutos de previdência, como você já falou no primeiro bloco, em reter o dinheiro, porque o dinheiro não fica com a fonte pagadora, ela apenas repassa. Mas é o medo de, às vezes, poder se... Talvez seja a questão do medo de falar de você amanhã receber alguma coisa e falar, você fez e não era para fazer, entendi, apesar de toda a legalidade tá solidário da coisa. Com a... Então, o medo do funcionário público que eu vejo normalmente é esse, né? De quem está dando a concessão de alguma coisa, fala, puxa, amanhã isso cai em cima de mim, deixa eu se vincula, ele tem medo de se vincular. Mas é bom que você esclareça, não existe nenhum tipo de problema, tanto para o médico que faz o laudo, não existe, as pessoas não devem ter temor de informar e atestar esse tipo de situação, porque não estão falando, não estão mentindo, né? Estão falando a verdade. Exatamente, desde que o médico coloque no laudo aquilo que realmente o contribuinte tem, não tem problema nenhum. Aliás, ele deve fazer isso. Por obrigação. Sim, por obrigação ética, por inclusive, obrigação, né? Exatamente. Porque se existem os documentos, os exames comprovando... Existe a lei. E a lei, e a pessoa também ali, e na maioria dos casos, com esse tipo de doença, a pessoa ali também numa situação ruim, né? Porque ninguém está doente e está comemorando porque está doente. Né? Esse dinheiro vai ser usado para melhorar, como eu já disse, a qualidade de vida. E se assim não fizer, isso é uma prevaricação omissiva. Perfeito. Né? Sim. O fato de um médico público... Aí ele sim pode... Exatamente. Aí ele pode ter problema, exatamente. Então, um dos argumentos que a gente vive aí no dia a dia é exatamente esse. Quando chega lá com uma notificação extrajudicial alegando a prevaricação omissiva e tudo mais, que é para o corpo médico ali entender que é dever deles, né? É dever, não estou pedindo nenhum favor. Se eles estiverem com um pouquinho de dúvida, ajuda, né? É esclarecedora. Diga você. Não, então, a gente tem que tomar um certo cuidado e tentar achar esses meios legais para tentar minimizar os efeitos danosos da nossa carga tributária, que é imensa. Exatamente. É imensa, complexa, difícil, injusta. E o duro, se a gente falar assim, vou pagar o imposto para ter o retorno, e não tem. Exatamente. Esse é o grande problema. Como na Suécia, na Noruega, né, que os impostos são altos, porém... que pouca gente comenta. Você pega hoje, está debate da Previdência Social. Né? Até agora, a reforma da Previdência. Reforma, reduzindo alguns direitos, reduzindo algumas coisas. Fala só, não vai ter dinheiro. É verdade, é verdade. É verdade também que tem o assistencialismo. É verdade que muito dinheiro é desviado, é fraudado, é feito de um efeito populista até para conseguir votos de vantagens de uma série de coisas. Por outro lado, pouca gente sabe que quase 30%, até 30% do valor todo arrecadado pela Previdência é desviado para colocar em pagar juros da dívida em banco. Ou seja, imagina 30% do todo da Previdência... Do dinheiro das pessoas, das pessoas que não vão receber na aposentadoria, porque o governo fez mais dívida do que devia, consome de uma forma completamente errada. Na verdade, eu acredito, você falou do PROCON, né, de consumidor. Na hora veio na cabeça tem o José Afonso da Silva, que é um constitucionalista, o Gustavo conhece a obra dele com toda certeza, e é um dos mais renomados juristas de direito constitucional. E ele está chegando nesse ponto já, agora, né, de ver que há uma relação muito grande de consumo também, apesar de ser excluído do Código do Consumidor, a lei não vê dessa forma, começa a chegar num ponto do consumo em relação ao imposto. Vou dar o exemplo daquela questão, a gente já conversou uma vez sobre São Vicente, você não está recolhendo o lixo, que faz parte do IPTU, então peraí, não deveria nem pagar, eu sei que é uma parte só, mas não está deixando de prestar o serviço, eu estou continuando aqui pagando integralmente, pagando muito. Então a gente tem que começar... E o serviço não está sendo feito. Não está sendo prestado. Então, quebra de contrato. Alguém está me lesando. Exatamente. Sim. Né? E como é que eu faço para evitar deixar de ser lesado? É assustador.
Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais e dar esse retorno para o governo, falar assim, olha, nós não estamos gostando dessa situação e por isso nós estamos fazendo dessa forma. Isso tem que ter mais consciência das leis. É esse que é o grande problema. Nós temos uma falta de... Nós temos uma cegueira muito grande, porque são muitas leis complexas, difíceis de entendimento, mas que dão, às vezes, direito de um jeito ou retiram direito de outro, e a gente tem que estar sabendo o que fazer para não ter problema, realmente. Informação é fundamental, Gustavo. Você trouxe aqui assunto... Vamos ter mais programas, com certeza, porque, repito, não sabia disso, e o que o João falou é perfeito. Essa contrapartida vinda do desconto, se não está sendo feita, eu acho que não pode continuar sendo descontada. Sim. Entidades, como você falou, de classe, no caso dos aposentados, até brigam. Mas e o povão? Sim, Né? A grande massa da nossa população, que eventualmente não é ligada a nenhuma entidade, está perdendo dinheiro, né? Não está tendo retorno, porque se ela, acredito que se tivesse uma saúde, por exemplo, de qualidade, se esse câncer, se o HIV, por exemplo, tivesse um tratamento melhor... O HIV não, porque os remédios são providos, não tem problema nenhum. Agora, as outras doenças, se houvesse por conta do governo uma contrapartida melhor ou maior, eu acho que também ficaria, ou não, ou vocês entendem que é direito, tem que buscar. Não, desculpa, mas tem que buscar. Porque o que a gente vê, primeiro, as pessoas, você falou da saúde, o principal pleito das pessoas hoje, o que elas querem do poder público é terem direito à saúde. Logo em seguida, ou junto, ou na frente, sempre embolado no meio de campo, segurança. E logo em seguida, educação. Sassá. É o sassá, né? Sassê. Ou cessa. Cessa não, porque daí cessa... E aí a gente começa a notar que tem um monte de coisa faltando no Brasil, infraestrutura, falta muita coisa, tem uma série de falhas. Mas essas duas, segurança e saúde, vêm em primeiro lugar. E uma está ligada na outra intrinsecamente. O grande problema da saúde também tem a ver com segurança. Muita gente é atingido e vai parar na saúde, não tem jeito. Então, assim, as pessoas querem o mínimo, na realidade. A única pessoa que estão pedindo é o direito de viver. E você pega um aposentado hoje, que pagou por 10 salários mínimos, recebe 2. E esses 2, 80%, 70% comprometidos com remédio, com cuidador, com essa então, base que ele tem que ter para continuar vivendo. Exatamente. É o período da vida que mais a pessoa precisa. A conta é feita sempre ao contrário. Só, não, exatamente. Você não vai precisar trabalhar, não tem que pegar a condução, é diferente. Não, mas você precisa do remédio, do cuidador, o seu plano de saúde fica caríssimo. Exatamente. Você tem que entender que a grande parte das pessoas, quanto custa um plano de saúde? Hoje o plano de saúde não é luxo. É uma necessidade básica. Exatamente. Porque vai tentar conseguir uma consulta. Estava vendo até no Fantástico semana, tem coisa que leva 10 anos e o cara não é atendido ainda. Pô, 10 anos? Aí o cara testa, já que 10 anos não morreu, tá bom então. Passou no teste. Passou no teste, né? É incrível isso. É triste. Né? É triste. E não tem. Pode pensar qualquer pessoa que não tenha plano de saúde, ver o que acontece. Com plano de saúde já não é fácil. Sim. E agora a gente está vendo muito isso por conta da crise, né? Muita gente, infelizmente, não está podendo pagar mais o plano e está migrando. Quantos aposentados você não conhece que tem uma dificuldade de pagar o seu plano de saúde porque é um valor altíssimo? E aí vai todas as despesas aumentando. Remédio, você vê a quantidade de farmácias que abrem na cidade. Exatamente. Por que abre tanta farmácia? A conversa do pessoal da terceira idade, dos aposentados, é plano de saúde e remédio. Sim. Você pode conversar com eles, a queixa vai ser essa. O remédio está caro, não são todos que são dados gratuitamente. Deveria se pensar também num programa, acredito, mais que abraçasse mais o aposentado, nessa questão do medicamento. Uhum. Na verdade, o governo pode fazer uns laboratórios. Certo era a pessoa ir a algum lugar, já sair com o remédio na mão que ele tem que tomar. Sim. Esse é o certo. Não dá para você pensar numa coisa e ligar a outra. Você não pode dar um diagnóstico e não dar uma cura para o diagnóstico. Não tem sentido. Então nem dá o diagnóstico. Deixa ele viver achando que tá são. E outra coisa que eu lembrei agora, desculpa, não é a ver com saúde, mas também que é uma isenção que dá, é laudêmio. Quem tem renda familiar abaixo de R$ 4.400 também tem isenção de
do Pauta Laudêmio. para o próximo programa, João Vilela. Tem mais um detalhe interessante que também pega muito Santista na veia também. Principalmente, né? E principalmente também o pessoal que mora lá na Zona Noroeste. Ou seja, sim, você pode reduzir Laudêmio, você pode reduzir IPTU, você pode reduzir o imposto de renda. Quando você vai ver, você vai somando tudo, talvez dê para fazer alguma coisa melhor, hein? Sim. Viver melhor. E a questão do retroativo também, o retroativo é sensacional. Se fizer a conta, realmente dá A Selic está com uma taxa boa. Chegou do quinto ano. Chegar ao quinto ano dá 40%. Gustavo, vamos fazer aqui mais o caminho das pedras, que eu quero conversar com vocês no finalzinho do programa sobre esse fenômeno aí de food truck, bike food, perdão. Qual o caminho das pedras? O aposentado está vendo a gente aqui agora e, bom, vou buscar os meus direitos. O que ele deve fazer, o passo a passo aí? Bom, primeiro, ele tem que procurar o especialista médico, porque ele vai precisar de todos esses exames para identificar o seu CID, que é o código da doença dele, e fazer essa análise para ver se aquele CID, se ele tem o benefício de imposto de renda, a isenção ou não. Essa análise provavelmente ele faria com o contador, é um serviço específico, então não sei se todos os contadores fazem esse tipo de serviço, porque ele é mais específico, mas essa análise é necessária, porque você não vai entrar com um pedido, de repente, não tem direito, a tua doença não se encaixa nesse rol de... Exatamente. Então, eu tenho essa certeza, aí se ele tiver um laudo de um perito oficial, perfeito. Se não conseguir o laudo do perito oficial, tenta no laudo do perito da fonte pagadora. Sempre o pessoal costuma ir no da fonte pagadora primeiro, tá? Se atente com essas coisas, por quê? Porque não é porque um perito não te deu um laudo favorável, você desiste. Desiste, perfeito. Que é uma questão muito subjetiva, né? Exatamente, que é o que acontece bastante, né? Principalmente nesse caso que a gente tratou da neoplasia. Então, o perito entendeu que ele não tem, mas ele é portador de câncer, não tem cura, ele não pode dizer que está curado. E então, tenta num perito, não foi, vai em outro e vê se consegue esse laudo. Conseguindo esse laudo, tem que fazer as retificadoras de imposto de renda, dependendo do caso, se ele tiver que restituir valores que ele pagou em DARF, tem que fazer as pericomps. Geralmente esses serviços quem faz são contadores, né? E o pedido também separado, que é o pedido do imposto de renda do 13º. Então, se o contribuinte souber fazer, ele pode fazer perfeitamente, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. Se ele não souber fazer, porque realmente tem uma complicação técnica aí, ele tem que procurar a ajuda de um especialista. Maravilha, acho que serviço prestado, com certeza no seu escritório você terá mais clientes aí buscando esse direito. Senhores, nós estamos chegando no final, temos aí 10 minutinhos. Eu queria saber de vocês, com essa crise, mas principalmente do João Vilela, você também no lado da assessoria contábil e do que pode e o que não pode em relação ao imposto, como é que vocês estão analisando essa questão de que muita gente está investindo um dinheiro de uma indenização, um dinheiro que esteja guardado, perdeu o emprego, para investir em ganhar o seu próprio dinheiro, ser o seu próprio patrão? Temos aí o fenômeno das bike foods e dos food trucks. Traduzindo para o português, os caminhões de comida e as bicicletas de comida. João Vilela. Pois é, tem que tomar muito cuidado. A verdade é essa. Claro que as pessoas têm que se virar. É o que aconteceu com o Uber, por exemplo, também. Aconteceu com vários fenômenos no meio do caminho, que as pessoas perdem o emprego, mas tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa é tomar muito cuidado com o que vai fazer. Tem que ser a legislação permite muita coisa, só a ideia na cabeça não resolve. Tem que ver se a legislação permite, se você realmente está a fim de enfrentar tudo mais, porque realmente, se você for pensar em termos de negócio, abrir qualquer empresa que você vai abrir, você tem que pensar muito bem. Ou não pensar de uma vez e fazer, porque daí se for pensar não vai fazer também. Dependendo do caso, né? Pensar muito no Brasil, mas por quê? Porque você tem que conhecer um pouco da legislação trabalhista, você tem que conhecer um pouco da legislação tributária, você tem que conhecer muito sobre o Código Civil, direito do consumidor, você tem que conhecer uma série de fatores que são importantes, você tem que abrir o lugar,
ter a questão legal toda, conhecer o sistema de nota fiscal, o sistema todo de fornecedor que você vai ter, atender o seu cliente, localização do seu ponto. É muito comum, o Gustavo sabe disso, às vezes a pessoa vou montar um barzinho, monta numa região que não pode. Tá para inaugurar o negócio, investiu e botou dinheiro, fez isso, fez aquilo. Conheço muito comum. As Cara, pessoas não tomam cuidado. Antes de alugar o imóvel, aluga o imóvel para ver se pode ter naquela região determinada atividade. Exatamente. Quanto você tem de dinheiro, quanto você vai gastar para montar aquilo. Ainda existe isso, então a pessoa que só... Mas é o mais Eu vi comum. a casa, é o local... É o mais comum. É o mais Existe bastante. Não é exceção, é a regra. O pior é Investe isso. dinheiro, aí quando vê, não pode. E geralmente quando eles chegam assim no escritório, eles já chegam com um contrato de aluguel feito. Né? Quer dizer, um contrato de locação. Não dá para... E aí você fala, mas você já fez a pesquisa aqui no local e tal, né? Para ver se pode. E às vezes a pessoa já está até reformando o local, né? Já está gastando dinheiro. Eles não se atentam para isso, exatamente. É muito comum a pessoa montar... eu estou hoje como diretor do CDL, que é a Câmara de Agentes Lojistas. E você começa a ver muita gente se enroscando no meio do caminho. É importante procurar o Sebrae também, é importante procurar um contador, conversar antes com o contador, que é fundamental, conversar com as pessoas que tenham atividade naquele ramo, ver se aquilo já não está saturado demais, se aquilo já não está também, se aquilo é viável, porque senão você começa a fazer de qualquer forma, o risco de você perder dinheiro e ganhar uma dívida é muito grande. E aí você começa a perder, inclusive, eu vi N casos, a gente vê todos os dias, o Gustavo deve ver também, pessoas que melhoraram aquele patrimônio a vida inteira, a sua casa, seu carro, mais uma casa que você tenha, um dinheiro que eventualmente esteja guardado no banco, uma reserva, você perder tudo. Não é difícil isso acontecer, aliás, é muito fácil. Agora, nós temos que pensar uma coisa, o brasileiro, ele tem uma questão de empreendedorismo muito forte. E a criatividade, e é fundamental. De tudo. Eu coloquei a parte negativa primeiro, mas é fundamental, se a pessoa quiser realmente, é o que dá realmente o retorno. Você trabalha, não existe mais o trabalhador, cada vez menos. A nossa CLT, por exemplo, ela foi criada para a indústria, do século XIX para o século XX, daí consolidou em 1940, quer dizer, é algo que é completamente fora de qualquer referência. Então, a pessoa que trabalha para outra pessoa, dificilmente, com exceto alguns cargos, ela vai conseguir deslanchar profissionalmente. Então, é uma financeiramente saída. Também? Financeiramente, principalmente. Financeiramente que é a questão. Então, uma das saídas é ter o próprio negócio. Claro que você tem que ter também uma certa vocação, você tem que ter uma dedicação muito grande. Disciplina. Saber que no começo não vai ser fácil. Sim. Saber que não vai existir mais férias na sua vida. E sábado, não existe, domingo. Não existe mais. Não existe. É uma coisa que as últimas férias que eu tirei férias foi em 1994. Quando você ainda era da Baldesan. Não, eu fui estagiário, não tinha. Não tinha férias. Eu dava aula no estado, pro estado. Eu sabia, quando você era professor. Professor. Então, de lá para cá. Lá para cá nunca mais. Claro que você consegue às vezes pegar depois de muito tempo, você pega um fim de semana, você às vezes consegue pegar o fim de semana, às vezes. Feriado prolongado. Feriado prolongado também é difícil. Vai ter quarta-feira, mas tem que pensar muito que a gente vai estar fazendo um monte de coisa no meio do caminho. Quer dizer, não vai. Ele vai aproveitar para gravar os programas para a loja. Quer dizer, você vai fazendo outras coisas. A cabeça não para no negócio. Mas vale a pena. Verdade. Se a pessoa estiver disposta a isso, vale. Se a pessoa achar que vai ter mais facilidade no trabalho dela, é bom pensar duas vezes, porque ela não vai ter mais facilidade. Ela vai ter menos facilidade. O trabalho te dá uma segurança. Por quê? Porque você tem ali um empregador, que te paga um plano de saúde, ele te paga as férias, vai te pagar as férias com mais 1/3, ele vai dar 13º salário. Tem uma série de coisas que, uma indenização se você for mandado embora. Coisas que você não vai ter quando for. Você chega na empresa, tem lá o telefone, você liga lá, acende a luz acende, o ar-condicionado funciona. Normalmente as coisas já estão ali à sua disposição. Quando você é patrão, você tem que pensar em todos os detalhes. Sabãozinho no banheiro, papel toalha. Exatamente. Você trabalha 24 horas por dia. Você não... Você pode nem estar lá. Você está pensando em coisa do escritório ou da sua loja. Com certeza. É o tempo todo. É o tempo todo. E o contador também tem... É uma empresa, no final das contas. A gente pode falar que... não, bem o tipo, mas é a mesma coisa. Você acaba tendo todos os custos, os gastos e o risco. Que é uma coisa que tem que pensar. Eu acho importante fazer. Acho que as pessoas que puderem ter esse desafio... É positivo empreender. É fantástico você poder.
alguns vão ter mais facilidade para franquia, por exemplo, porque já tem um já tem esqueleto a coisa montado. Já vem pronta, já não tem uma espere fórmula. Que você vai... Eu, por exemplo, não serviria nunca para franquia. Eu não tenho perfil para franquia. Que a franquia também engessa por um Engessa. lado, né? Eu não Você é tenho obrigado esse a cumprir. Você me der de presente a melhor franquia que tem no Brasil, eu não quero. Porque eu não tenho esse perfil. Perfeito. Mas aí você vai ser o perfil, é franquia, e a gente vai se adaptar muito bem à franquia, e outros vão se adaptar melhor a montar um próprio negócio, ou inovar no negócio. Que eu acho que esse que é o grande desafio hoje, é inovar naquilo. É o seu diferencial, né? Você o inovar. diferencial. Exatamente, porque se você fizer igual aos outros, provavelmente você vai apanhar. Porque os outros já estão ali há mais tempo, já tem mais experiência que você, já tem uma série de coisas. Então, você tem que estar acima dos outros sempre. Porque senão você vai apanhar com certeza. E aí, senhores, infelizmente estamos chegando no minuto final, na última volta do ponteiro, como diria um antigo locutor esportivo. Eu acho que o importante é não ter medo de errar. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas que quebram, que falham, elas são admiradas, porque elas erraram, elas aprenderam com o erro e continuam empreendendo para acertar. O brasileiro é um pouco temeroso em relação a isso, né? Olha, eu não vou entrar porque eu tenho medo de... Se planejar é fundamental, vocês falaram, Sebrae, pedir ajuda das pessoas que podem, um contador, um advogado, pesquisar, como você falou, esse é o caminho, a receita é essa. Não tem medo de... Há um certo comodismo no Brasil, que o pessoal com renda bem inferior, ele procura uma benesse do Estado. Você sempre procura seu Estado, para tentar suprir a sua necessidade. Esse talvez seja a grande falha do Brasil. O grande inchaço do Brasil seja esse. Então, a pessoa que não tem dinheiro tenta procurar uma Bolsa Família, algum assistencialismo qualquer. A classe média quer um emprego público. Quer ter um emprego público para ter uma estabilidade, ter uma série de coisas. Estudar para o concurso público. E o grande empresário, que de famílias muito abastadas, quer fazer algum acordo com o governo, ser uma empreiteira. Pegar um bolsa empresário. Um bolsa empresário também. Então, quer dizer, talvez esse seja o grande problema. A gente depende muito de governo. A gente tem que sair um pouco da esfera do governo e iniciativa privada muito mais forte. Andar com as próprias pernas. Né? Tentar andar. Infelizmente, Gustavo Amorim, muito obrigado. Você trouxe aqui uma luz, principalmente para os aposentados e as pessoas que estão doentes e que precisam realmente de todo o dinheiro e de mais um pouco de ajuda. Muito obrigado. Voltarás mais vezes aqui, com certeza. Boa noite. Eu que agradeço e espero ter contribuído aí para poder ajudar a vida de alguém que também está precisando, né? Contribuiu e na vida de muitos. Nessa fase delicada. João Vilela, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado. Tem coisa que tem que elucidar e tem que divulgar realmente. Né? Perfeitamente. Isso eu acho importante. Parabéns. Telespectador, muito obrigado pela audiência. O TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.